Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos continuar falando sobre os panoramas bíblicos. E hoje vamos falar de uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, uma história que poderia facilmente virar um filme, uma trama com reviravoltas, vinganças, muitas festas e um grande sucesso ao final. Hoje vamos falar sobre o livro de Esther. Não temos nenhuma evidência de quem escreveu o livro de Esther. Pode ser atribuído a vários autores, mas não temos nenhuma certeza sobre quem exatamente escreveu esse livro. Mas diferente de uma história de ficção ou de romance, Esther é cheio de documentação de dados específicos mostrando os acontecimentos dessa história. Hadassah era seu nome em hebraico, mas na Pérsia ela era conhecida como Esther. Então, vamos conhecer essa história maravilhosa e para facilitar o nosso entendimento, eu dividi esse texto, esse livro, em 5 partes. Primeiro ponto, o rei. A história começa falando sobre o rei Assuero, mais conhecido como Xerxes. Ele era rei em 127 províncias. Xerxes era filho de Dário e neto de Ciro. Já ouvimos falar desses dois reis nos nossos panoramas e voltaremos a ouvir, pois eles são mencionados em vários livros da Bíblia. Tudo se passa na cidade de Suzã, onde o rei Xerxes está dando uma gigantesca festa. Na verdade, serão 2 festas. A primeira festa dura apenas 180 dias, mais conhecido como 6 meses. Detalhe, sem parar. Ele queria mostrar toda a sua glória, riqueza e grandeza como rei. Não sabemos a distância, mas logo em seguida vemos mais uma festa. Agora, comparado à outra, é quase nada. Apenas 7 dias. Essa era para todos, ricos e pobres, sem nenhum limite, pois o próprio rei deu a ordem que servisse tudo que os convidados quisessem. Enquanto acontecia essa festa, tinha uma outra festa acontecendo, só que agora com a rainha Vasti. Então, vemos a grande confusão começar. O rei já estava muito alegre, já tinha mostrado todo o seu poder e riqueza, mas faltava uma coisa para ele se gabar: a beleza de sua rainha. Ele manda chamá-la, quer que ela venha impecável e com a coroa para que todos sentissem inveja dele pela beleza da sua esposa. Mas ela diz não e simplesmente nega o pedido do rei. O grande rei não poderia deixar isso assim. Os conselheiros do rei se juntam e propõem que a rainha Vasti fosse tirada do seu cargo, até para que outras mulheres não fizessem o mesmo com os seus maridos. O autor, de maneira muito irônica, mostra uma história como um rei sem limites, que tinha todo o reino pelo seu comando, mas não comandava a sua própria casa. Só na primeira parte, nós vemos 3 festas acontecendo, mas ao longo do livro, nós veremos 8 festas ao todo. O povo que curtia a festa, cara. E aí, você quer saber de mais uma festa? Ela vai acontecer assim que você curtir, comentar e se inscrever aqui no canal. Isso não custa nada e nos ajuda muito a levar esse vídeo para mais gente. Então, vamos voltar para a nossa história? Segundo ponto, de escrava a rainha. Vasti agora perdeu todos os seus privilégios e decide então que alguém deveria tomar o lugar de Vasti como rainha. Então é decretado que as jovens solteiras deveriam ser apresentadas ao rei para ele escolher a sua nova rainha. Então vemos aí a entrada de 2 personagens da história, os 2 principais, Mardoqueu e Esther. Mardoqueu fica sabendo sobre isso e sua prima, que ele criou como filha depois que os pais de Esther faleceram, foi levada pelos recrutadores para ser preparada e apresentada ao rei. Mas não é tão rápido assim, já que 4 anos depois da saída de Vasti é que Esther foi apresentada e escolhida pelo rei. O rei Xerxes, nesse tempo, estava em uma batalha chamada de Salamina,
contra os gregos. Se você ainda não associou o nome ao personagem, vou te dar uma ajuda. Ele é o vilão em 2 filmes de Hollywood. Sim, 300. Xerxes, o inimigo dos gregos. Mas a gente não vai falar dessa parte agora e nem de como ele é apresentado lá no filme, ok? Vamos continuar aqui a nossa história. Esther é constituída rainha. O rei se apaixonou por ela de cara. E não só por sua beleza, pois a Bíblia nos informa que ela era muito bonita, mas ela foi escolhida além de sua beleza. 2 coisas que podemos ver e aprender com Esther que vale muito, muito a pena. Uma, ela era obediente a instruções. Mardoqueu a instruiu a não falar sobre o seu povo. Uma estratégia que não veio dela, mas dada por Mardoqueu, mais velho e mais experiente. Segundo ponto, ela era agradável pelo seu jeito. Esther consegue privilégios no seu tratamento. Hegai, além de cuidar muito bem dela, também dá instruções especiais de como ela se chegar até o rei Xerxes. Então, teremos uma festa, mas agora para a rainha Esther. Chegamos então ao 3º ponto, a trama de Amã. Enquanto acontecia a festa, Mardoqueu escuta 2 homens planejando o assassinato do rei Xerxes. Ele conta isso para Esther e ela avisa ao rei, e esses homens são condenados à morte e o rei se livra desse destino de morte. A partir daqui, veremos pontos muito importantes e a entrada de mais um personagem, Amã. Ele é o segundo depois do rei. É ele quem manda e desmanda no reino. Ele tem um ódio por Mardoqueu e cria um plano para matá-lo. Mas não só Mardoqueu, mas um genocídio contra os judeus. Mas por que Amã odiava tantos os judeus ao ponto de desejar o extermínio de um povo? Amã era filho de Emadata, descendente de Agag. Agag era o rei dos Amalequitas, aqueles que Deus mandou o rei Saul matar. E Mardoqueu era filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Quis era o pai do rei Saul. Pronto, a briga foi formada. O ódio de Amã não era só porque Mardoqueu não se curvava ao rei ou porque ele não gostava do jeito dele, mas tinha toda uma história por trás disso. Deus disse que castigaria os amalequitas pelo que fizeram com o povo de Israel quando saía do Egito. Se você não conhece essa história, precisa conhecê-la. Você vai encontrar elas no livro de Samuel, então você vai ficar melhor ambientado. Mas Amã pensa em 2 coisas diferentes. Ele queria a morte de Mardoqueu, mas não no genocídio. Ele queria ter esse prazer. Por isso, junto com os seus amigos e a sua esposa, planejam a morte com requintes de crueldade. A Bíblia vai dizer que ele fez uma forca de 22 metros de altura para matar Mardoqueu e que todos pudessem ver a sua morte. A tradução fala de uma forca, mas na história, a maneira que os persas usavam para matar os seus inimigos era por escafismo ou empalamento, 2 das mais cruéis maneiras de execução e tortura da história. Já para o restante do povo judeu, ele marcou data e hora para que os judeus fossem exterminados da história. E como era o segundo do reino, ele usou o anel do rei para selar o mandato e decretar a morte dos judeus. E esse decreto não poderia ser revogado. Aí chegamos ao 4º ponto, a reviravolta. Mas vamos ver grandes reviravoltas nessa trama que Amã pensou tanto para Mardoqueu quanto para o povo judeu. Amã está certo da morte de Mardoqueu. Ele acorda todo entusiasmado, com toda a sua alegria, e vai se apresentar ao rei, pronto para colocar seu plano em vigor. Mas ele não contava com algo. Ao chegar ao palácio, ele encontra o rei, e Xerxes já começa falando com ele o que deveria fazer a uma pessoa que o rei queria honrar. Do alto da sua soberba, Amã declara tudo que ele mais desejava receber de honras do rei. Afinal, na cabeça dele, quem mais
poderia receber tal honra? E vemos então aqui a primeira reviravolta desse livro. Na noite anterior, o rei não conseguia dormir de jeito nenhum. E para se tranquilizar, ele decidiu escutar umas histórias. Talvez você fosse assistir uma série ou você fosse olhar suas redes sociais, mas Xerxes não. Para ele, não teria nada melhor que escutar sobre suas próprias glórias. Então, foi ouvir sobre os feitos memoráveis do reino. E lá estava como o rei foi salvo de um assassinato por meio de Mardoqueu. E na mesma hora, ele quer saber o que foi feito para esse homem. E a resposta foi simples: nada. Então, quando Amã chega de manhã, ele pensa que mataria seu inimigo. E em vez disso, ele recebe uma missão de fazer tudo que ele acabou de sugerir ao rei. Só que quem seria honrado pelas ruas da cidade era Mardoqueu e não Amã. Seu primeiro plano desmoronou. Mardoqueu então fica sabendo do plano para destruir os judeus e manda uma mensagem para a rainha Ester. Ele diz: vá até o rei e ajude o seu povo, porque o decreto é que mate todos os judeus. E não é porque você é uma rainha que está livre desse decreto. Ela então pede para que Mardoqueu jejue com o povo por 3 dias e 3 noites. E que ela fará o mesmo com as suas empregadas, para ir até o rei, pois era considerado crime ir até ele sem ser chamado, e ela se arriscaria para salvar o seu povo. A rainha então vai até o rei e faz um pedido, que ele vá a um banquete que ela prepararia para ele, e convidou também Amã. Assim que terminou o primeiro banquete, o rei quer saber o que ela desejava, mas ela pede que ele e Amã compareçam a mais um banquete na noite seguinte. Chamar Amã para essas 2 festas não era nada de estranho. Afinal, Amã era o segundo depois do rei. Ao final do segundo banquete, o rei quer saber o que sua esposa tanto desejava, e ela vai contar o que está acontecendo. Ester então não pede nada de material para o rei, e ele tinha oferecido até a metade do seu reino para ela. Ester pede por sua vida e pede pela vida do seu povo. O rei fica enfurecido e quer saber quem armou tamanha crueldade. E Ester declara o nome do autor: Amã. Amã, em total desespero, sabendo o rei que ele tinha, vai implorar por sua vida a Ester. Mas ele faz da maneira errada. Ele vai até o assento da rainha e debruça sobre ele. O rei, vendo aquilo, diz: ele seria capaz de violentar a minha rainha na minha casa? Xerxes ficou sabendo que Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu e o condena à morte na sua própria armadilha. Primeiro problema resolvido. Mas agora ainda tinha que ser resolvido a questão do genocídio que Amã tinha decretado. Mardoqueu agora foi levado ao posto que era de Amã, o segundo homem mais importante da Pérsia. Eles elaboraram então um decreto para ser enviado a todas as províncias, avisando aos judeus que eles agora poderiam lutar e matar os seus inimigos. Todo aquele que vier contra os judeus seria exterminado. Tudo tinha que acontecer muito rápido. Afinal, faltavam apenas 9 meses para o decreto de Amã. E não era como no nosso tempo. Mandar uma mensagem e chegar à mesma hora. Tinha todo um trabalho para acontecer. Então tudo tinha que ser muito rápido. Então volta a ironia do autor. O novo decreto foi estipulado para acontecer no mesmo dia que o primeiro. Chegando então um dia, os judeus saíram vitoriosos, mas o rei concedeu a Ester mais um pedido. E ela pediu que desse mais um dia para os judeus com o mesmo decreto de antes, e que os 10 filhos de Amã, que já tinham sido mortos, fossem pendurados, para que todos pudessem ver. E por que Ester faz esse pedido? O historiador Heródoto nos ajuda a entender melhor os costumes dos persas no seu livro. Ele vai comentar que os persas viam como um grande mérito ter muitos filhos. O rei, o próprio rei, todos os anos gratificava os casais mais prolíficos, e era considerado uma força viril ter uma grande geração, ter muitos filhos. Esse pedido da rainha
mostrava a derrota de todos os seus inimigos a todos os povos. E aí a gente chega ao quinto ponto, a grande festa. Então veremos a grande festa, a última desse livro, a festa do Purim. Purim é a festa que comemora a salvação dos judeus do plano de Amã para exterminá-los no antigo Império Persa. Essa festa é comemorada todos os anos desde então, para se lembrarem da intervenção divina que salvou seu povo. E aí vem o que podemos aprender com o livro de Esther. Podemos observar algo muito importante, que em momento nenhum do livro de Esther vemos o nome de Deus. Mas também vemos que em nenhum momento deixamos de ver Deus agindo sobre tudo e todos. Esse livro nos mostra a total providência e soberania de Deus sobre toda a sua criação e criatura. Nada passa escondido de Deus. E Ele trabalha para nunca faltar nada aos seus. Começamos com uma escrava virando rainha. Tudo acontece e nos mostra que Deus age no nosso dia a dia. Ele age na história, na nossa história. E cada detalhe, mesmo que Ele esteja fazendo isso em segredo. Precisamos aprender que, aonde estivermos, teremos um papel a cumprir. Esther não estava lá sem nenhuma missão. Todos estamos em algum lugar para cumprir os desejos de Deus. Precisamos ser fiéis e obedientes ao nosso Deus e seguirmos suas instruções. Descanse em Deus, mas nunca deixe de agir. Precisamos sempre estar preparados para a luta. Jejum e oração são usados aqui nessa história. Ela, a rainha Esther, chama o povo a fazer e também faz buscando a vontade de Deus. Mesmo passando por momentos terríveis, precisamos buscar o auxílio do nosso Deus, assim como Esther fez. A oração, gente, é uma grande ferramenta do cristão. Ore para ter intimidade cada vez maior com o seu Deus. Tenha a necessidade de orar. Como você tem a necessidade de comer, tem a necessidade de beber, de dormir e de várias outras coisas. Deus, Ele não mente, Ele não falha. Ele tem uma aliança com o seu povo. O que Ele promete vai acontecer. A providência de Deus não falha. Deus transforma o mal em bem. A última festa é totalmente diferente das primeiras. Não era para ostentação e nem por parte política, mas uma festa de alegria e júbilo ao Senhor. O ponto principal desse livro é que a soberania e a providência de Deus rege toda a sua criação. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, vou pedir para você comentar aqui a festa do Purim. Assim, eu vou saber que você esteve até o final desse vídeo. Espero ter ajudado a cada um a compreender mais sobre esse livro e entender mais sobre a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Vamos ler?